Amém, queridos. Bem, amados, estamos desenvolvendo o Evangelho, segundo Paulo o expõe na Epístola de Romanos. O que vimos até aqui, o Evangelho é o centro da mensagem do Novo Testamento. O Evangelho é pelo que a igreja entende a fé. O Evangelho é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Ora, como nós não precisamos compreender profunda e claramente o Evangelho, visto que ele é o poder de Deus para a salvação. Vimos nessa exposição do Evangelho que Paulo nos diz que estávamos todos condenados. Contudo, no capítulo 3, ele nos aponta que Deus fez uma grandiosa revolução, nos permitindo alcançarmos a salvação, só que uma salvação alcançada não por meio de nós, mas por meio de outra pessoa, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, essa salvação do juízo e da ira de Deus. Salvação de quê? Do juízo de Deus. Salvação de quê? Da ira de Deus. Salvação de quê? Da condenação que estaria sobre cada um de nós, dada a nossa condição de pecadores. E como se realiza essa salvação? Paulo nos diz, a partir do capítulo 3, verso 21, através de Jesus Cristo, mediante a confiança naquilo que ele fez, mediante a fé. Depois Paulo nos mostra que essa salvação mediante a fé não é uma salvação nova. Deus já havia realizado ela em Abrão, quando ele creu e foi justificado. Aquele que fundou o próprio Israel, ele não foi justificado por outro motivo, senão por fé, por confiança não nele, mas naquilo que Deus disse que faria. E então vimos no capítulo 5 algumas dessas consequências dessa grandiosa salvação que Deus realiza em nós. Vimos que essa salvação nos dá paz com Deus. Vimos que essa salvação nos dá alegria na esperança da glória de Deus. Que essa salvação nos dá alegria até mesmo em meio à dor, às tribulações. Ela revela um amor que nunca nos decepcionará. O amor de Deus que é permanente, perene e firme para conosco. E por fim, vimos que nós aprendemos a nos alegrar na maior alegria da vida, que foi o que vimos semana passada. A salvação nos ajuda a nós encontrarmos Deus como nosso maior tesouro, a nossa maior alegria, em quem nós temos tudo o que nós precisamos, em Deus. Mas fica uma ponta solta aqui que precisa de explicação. Não apenas deixada aqui no último verso, no verso de número 11, que nós expusemos semana passada, mas desde o capítulo 3, verso 21, Paulo trata para nós de um conceito que para nós é um pouco estranho. E aqui ele vai dar esclarecimento desse conceito, tá? Então, diante de tudo que nós vimos, pode ser que nós levantemos a seguinte pergunta: mas como é possível alguém receber uma reconciliação de Deus, como diz o verso 11 antecedente, mediante Cristo? Como alguém pode receber algo de Deus através de alguém? Afinal de contas, nós não deveríamos salvar a nós mesmos? Como pode ser que eu receba algo de uma pessoa e muitas outras pessoas também recebam algo dela? Será que o que Cristo fez realmente alcança a todas as pessoas que se achegarem a Ele? Ou não estaria limitado o que Ele fez apenas a Ele mesmo? Não seria possível levantar essa pergunta? Eu confesso para os irmãos que, embora já tivesse me achegado à fé, compreendido Cristo, por algum tempo pairou sobre mim a dúvida: como o sacrifício de Cristo consegue alcançar tantas pessoas? Por que não há necessidade de que eu faça algo, que eu empreenda algo, a fim de que eu alcance a salvação? Como isso é possível? E aqui, Paulo então começa a desenvolver um conteúdo que nos fala daquilo que nós chamamos de representação. Existe na humanidade, não apenas na teologia,
mas na humanidade uma dinâmica de representação. Nós somos afetados por aqueles que nos representam. E a Bíblia nos mostrará aqui, especialmente nesse texto, que isso não é só uma questão das nossas convenções sociais. Por exemplo, nós temos uma convenção política dentro do nosso Estado brasileiro de eleger pessoas que nos representem. Mas entendemos que isso é uma mera convenção social, né? Embora seja algo importante de direito, né? Enfim, fundante do nosso Estado. Mas não é, a Escritura vai nos mostrar que essa representação que está refletida nos governos, essa representação que está refletida nas famílias. Você já pensou que você, como pai, representa o seu filho? E o que você faz tem consequências sobre a vida dele? Pois bem, essa representação não está apenas nos governos, essa representação não está apenas nas famílias, esta representação é própria da humanidade. Existe uma representação que ela abrange todos os homens, e existe uma representação que abrangerá a toda nova humanidade. É disso que trata este texto. A representação que alcança todos os homens e a representação que alcançará, está alcançando e alcançará a toda nova humanidade. Tendo isso em mente, entendendo que o que Paulo está tratando aqui é este gargalo que ficou ao longo dessas exposições, então ele, tendo dito no final do verso 11, que é por meio de Jesus que agora nós nos alegramos em Deus, então ele vai explicar-nos por que por meio de Jesus, a partir do verso 12 do capítulo 5. Tá bom? À luz disso, leiamos esse texto e então eu vou expô-lo. Então, expô-lo-ei, para ser mais arcaico, né? Ou então eu irei expô-lo, que está errado, o correto é expô-lo-ei mesmo, mas vamos lá, vou expor, tá bom? Vou expor, assim ficou bom, né? Então vamos lá. Ok, o texto nos diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, observe, muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados irmãos, vemos aqui a ideia de estar, vimos então nos versos antecedentes, a ideia de nós estarmos debaixo de todos aqueles presentes e gozando de todas aquelas alegrias, por causa de Cristo Jesus, pela sua representação.
Foi isso que nós vimos nos versos antecedentes. O apóstolo Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, depois de termos sido salvos, agora nós temos paz com Deus. E ele continua dizendo: mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. No final, no último trecho desse bloco sobre as nossas alegrias, no verso 12, capítulo 5, Paulo diz: e nós nos alegramos, porque agora nós temos Deus, por causa de Jesus Cristo que nos deu reconciliação. Essa ideia, queridos, de termos algo por alguém que nos representa, que é a ideia que Paulo está tratando aqui, não é uma ideia nova. Esta ideia da representação, Cristo nos representou e permitiu que nós estivéssemos assumindo o lugar dele. Esta ideia não é nova. Esta ideia remonta desde a criação da humanidade em Adão e a participação de todos os homens no pecado e na condenação de Adão. Eu não sei se você já pensou sobre essa perspectiva, mas a Escritura nos diz que Adão não apenas pecou, mas todos nós pecamos em Adão. De que Adão nos representava e nós fomos condenados em Adão pelo seu pecado. Para nós não é algo muito fácil de digerir, né? Nós que somos ocidentais e acreditamos piamente no princípio da individualidade, né? Acreditamos piamente que as coisas que nós fazemos só dizem respeito a nós mesmos. Não é assim que nós imaginamos viver a vida? É engraçado que cada sociedade tem lá seus conceitos, tá, irmãos? E o interessante do Evangelho é que ele é um Evangelho que confronta e acolhe conceitos, porque ele tem os seus próprios. O Evangelho é a verdade. E em cada sociedade que nós vivemos, compartilhamos a vida, temos uma perspectiva de mundo, cada sociedade vai ter alguns conceitos que são verdadeiros e cada sociedade vai ter alguns conceitos falsos. E deixa eu te dizer uma coisa, nós acreditamos muito que nós temos liberdade para pensar, né? Mas você sabia que muito do que você pensa foi moldado pela sociedade que você vive? A maneira como você reage a muitas coisas internas dizem respeito ao modo como você foi formado, foi constituído pelo tempo em que você vive. De maneira que eu quero dizer com isso que, embora seja um pouco difícil para nós aderirmos à ideia de que alguém faça algo em nosso lugar, não se engane, há muito disso na Escritura. Não se engane, há muito disto na vida. E o texto bíblico começa nos dizendo que a primeira pessoa que nos representou e do qual acabamos colhendo consequências de suas ações sobre nós foi Adão. E aí, para aquele que de repente não acredita na ideia de Adão, de que tem havido um homem primeiro e uma mulher primeira, eu até entendo sua resistência em acreditar nisso, dado que muitas pessoas têm tratado o Antigo Testamento como um mito, né? Tratam os primeiros capítulos de Gênesis como se fossem mito. E eu queria dizer para você que, primeiro, comparando a literatura antiga, aquilo que é mito e o que é descrito no livro de Gênesis, são tipos de literatura muito diferentes. A literatura do Novo Testamento não é uma literatura, ou melhor, do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, não é uma literatura mítica. E segundo, eu gostaria de dizer para você, talvez você não saiba, mas há pesquisas biológicas, que já não são nem tão recentes, já tem mais de uma década, que provam que nós todos descendemos de uma mulher. Sabia disso? Você já ouviu falar na Eva mitocondrial? Que nome feio, né? Fizeram uma pesquisa com uma parte da célula, o DNA das mitocôndrias, que é diferente do DNA do núcleo da célula. Porque era possível alcançar, a partir desse DNA, um mapeamento de onde viemos. Quais foram as mulheres, por que mulheres? Porque, especialmente, este tipo de DNA mitocondrial, este mapeamento só é possível fazer a partir das mulheres, tá bom? Porque só é transmitido nas gerações femininas. E se identificou, a partir dessa pesquisa, você pode depois olhar aí no YouTube, fazer uma pesquisa no YouTube sobre a Eva mitocondrial. Se identificou que todos os homens
são descendentes de uma única mulher. Muito semelhante ao registro de Gênesis, né? Quando Deus criou Adão, e da costela de Adão, Deus tirou Eva. Pois bem, há evidências, inclusive científicas hoje, de que este relato bíblico é fidedigno, tá? Então, busque, se você tem alguma dúvida sobre Adão de fato ter existido, busque depois essa pesquisa, dê uma aprofundada na sua compreensão, e entenda que aquilo que a Bíblia fala sobre Adão ter sido criado e nos representado e caído em pecado, é uma realidade. Jesus o identificou, Jesus olhou para o texto de Gênesis e ele atestou a fidelidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Jesus creu, ele sendo Deus, compreendendo a verdade, Jesus creu nos primeiros capítulos de Gênesis. E o texto bíblico nos diz, segundo o que nós lemos aqui mesmo, que por Adão e em Adão todos nós pecamos. Adão nos representava. Olha o que diz o verso 15 desse trecho que nós lemos. O verso 15, a parte A nos diz assim, a parte B. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só. A morte veio por causa da transgressão de quem, queridos? Por causa da transgressão de um só. Por causa da transgressão de Adão. No verso 17 ele diz, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. De onde vem a morte sobre todos os seres humanos, queridos? A morte sobre todos os seres humanos vem por meio da transgressão de Adão. No verso 18, o texto nos diz assim, consequentemente, assim como uma só transgressão, e aqui ele se refere à transgressão de Adão, resultou na condenação de todos os homens, certo? Ou seja, o que nós vemos até aqui, amados, vemos que existe sim um aspecto na humanidade de representação. Adão é o cabeça da humanidade. A representação, ela diz respeito à imputação, à computação da falta de Adão a nós. Existe uma dimensão corporativa, social da nossa existência, uma dimensão comunitária, onde nós somos corresponsáveis, especialmente o representante é responsável por todos nós, para bem e para mal. Certo, queridos? Se Adão houvesse respondido de forma positiva e não houvesse pecado, nenhum de nós estaria aqui. E nenhum de nós estaria reclamando do aspecto corporativo da existência, né? Todos nós estaríamos pensando, nossa, mas Adão fez o que nós faríamos. Não é verdade? Mas dado que todos os homens cometeram pecado, pecaram em Adão, todos nós estamos nessa dimensão onde nós somos, por meio de Adão, achados em condenação. É o que este texto bíblico nos diz. Então entenda bem, o que a Bíblia está dizendo aqui, queridos. Existe uma dimensão social, corporativa, comunitária da vida, onde o representante nosso, representante de nossa humanidade, ele próprio agiu de um modo que todos nós em Adão pecamos. E por isso, todos nós em Adão estamos condenados. A Bíblia não nega que nós pequemos também individual e particularmente, e que porque também por causa de nossos pecados individuais e particulares, estejamos todos condenados. Inclusive, essa é a primeira abordagem que Paulo faz, a partir de Romanos capítulo 3, verso de número 1 verso 18. Paulo nos mostra que, encerrando este bloco em 3:23, que todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Existe uma consequência de nossos pecados pessoais, mas também há uma consequência do representante nosso, Adão, que pecou, queridos. Certo? A Escritura não ignora a dimensão pessoal do nosso pecado, ela relata, ela ressalta, e nós seremos, cada um daqueles que não responderem a Cristo, serão devidamente condenados por seus próprios pecados,
mas a Escritura também fala dessa dimensão corporativa, de corpo, de humanidade, de nossa condenação. Ok, queridos? Adão pecou e nós pecamos juntamente com ele. E eu diria para você que talvez nós até nos assustemos com isso, né? Mas para nós isso não é novo. Nós não vivemos num sistema de democracia representativa. Nosso sistema não é um sistema de democracia pura, viu, queridos? Um sistema de democracia pura seria quando todos, de fato, participassem das decisões. Mas, obviamente, dada a extensão do nosso país, dada a extensão da nossa população, nosso sistema de democracia é o que nós chamamos de democracia representativa. Os nossos governantes não tomam decisões para a vida e para a morte sobre nós? Quer sejam bons ou sejam maus? Sim ou não? Sim. Nossos pais, queridos, nossos pais também não tomam decisões para bem e para mal, para a vida e para a morte sobre nós? E interessante é que nós geralmente pensamos assim: nossos governantes eleitos, nós olhamos para eles e falamos: nossa, se eu fosse ele, eu não faria assim, eu não faria desse jeito, eu não agiria dessa maneira. Mas no final das contas, eles não são muito melhores que nós e nós não agiríamos muito diferente deles. Certo, irmãos? Sim ou não? Se houvesse realmente alguém muito melhor que cada um de nós, esse mundo já teria mudado há muito tempo. Mas o que nós vemos na história da humanidade? Muitas promessas, muitas utopias, planos de governo, impérios que se levantam, e os homens olham e dizem: ali está a nossa salvação. E no final das contas, é sempre mais do mesmo, como diria o poeta Renato Russo. Sempre mais do mesmo. Essa é a história da humanidade, queridos. É a história de homens que, na verdade, são o mesmo que Adão. Cometemos as mesmas transgressões que Eva. Não somos em nada diferente deles. E sim, nós não agiríamos muito melhor do que os nossos representantes, porque nós não somos muito diferentes deles. Acabei de citar mais do mesmo de Renato Russo, né? Tem outro trecho deste poeta brasiliense, de uma música dele, que fala um pouco dessa nossa, que desmonta essa nossa utopia, de que nós seremos melhores que os nossos pais. O adolescente geralmente chega naquela fase em que ele pensa que o pai pensa tudo errado, que está tudo desfeito, que os pais não deveriam agir assim, que se ele fosse o pai agiria muito melhor, e que ele seria melhor, e que ele faria melhor. E Renato Russo, num dos seus poemas, que obviamente é uma música, diz assim: você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, e é o que você vai ser quando você crescer. De que está falando Renato Russo? Que não, irmãos, nós não somos diferentes dos nossos pais em quase nada. E sim, nós cometeremos os mesmos erros e cometeríamos os mesmos erros que Adão cometeu. Nós agiríamos como Adão. Se não fosse Adão, seria o Carlos Eduardo. Se não fosse Eva, seria você, minha irmã. Entende? Por isso, de uma forma, dentro daquilo, como dentro do projeto em que Deus decidiu constituir a humanidade, Ele colocou o seu representante, Adão, e Adão agiu pecaminosamente, como eu agiria, como você agiria, e por isso cada um de nós está representado em Adão nas suas ações. Isso também não é novo na Bíblia. Talvez você seja cristão há algum tempo e nunca tenha observado, por exemplo, quando o autor aos Hebreus vai dizer que Levi, estando ainda nos lombos de Abraão, ou seja, não é que ele estava nos lombos, né? Ele estava literalmente nas sementes de Abraão, era isso que ele está dizendo, porque ele ainda não havia nascido.
Levi estando nos ombros de Abraão, nos lombos de Abraão, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Quem pagou o dízimo a Melquisedeque? Abraão. Mas Levi era filho de Abraão, e por isso é computado a Levi aquilo que Abraão fez. Percebe que isso não é novo na Escritura? Quando Acã peca, e ele traz a transgressão contra o povo de Deus, quando Deus havia dito que não era para serem retirados elementos da cidade de Jericó, e ele retira esses elementos, quem paga por essa transgressão? Ele e sua casa. Isto não é novo. Contudo, não havia apenas Deus projetado Adão como representante da raça humana. Na verdade, queridos, Adão é um tipo, Adão é uma sombra do representante da nova humanidade. É isso que nós vemos aqui no capítulo de número 5, no verso de número 14, quando no finalzinho, Paulo nos diz que Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, quando Deus projeta criar a humanidade, e Deus constitui a humanidade, obviamente, tanto cada um responsável por seus próprios atos, quanto havendo também uma corresponsabilização pelo representante, Deus estava planejando não apenas criar em Adão a humanidade, mas Deus estava planejando criar a nova humanidade, por meio de Cristo, de quem Adão era um mero tipo. Ou seja, preste atenção, quando Deus decide enviar Cristo, Ele não faz isso após a queda de Adão, dizendo, puxa, caramba, projetei um negócio e não deu certo. Adão era para ser o representante, ele fez algo errado, e agora eu vou ter que arrumar um novo representante. Não é assim que acontece. Segundo a Escritura, que Paulo diz aqui, é que na verdade Adão ele era apenas um tipo, ele era apenas uma sombra do verdadeiro representante que haveria de vir. Portanto, Deus, no seu plano eterno, de demonstrar a sua glória, havia projetado, através da criação e da redenção da humanidade, propor uma nova humanidade em seu Filho encarnado. A morte e ressurreição de Cristo não são uma decisão acidental. Na verdade, há um projeto de Deus de mostrar a sua glória. E esse projeto de Deus de revelar a sua glória envolve a criação do homem, envolve a queda do homem, envolve a restauração de todas as coisas e assim a manifestação da sua justiça e do seu amor. Da sua glória manifestada tanto na sua justiça, quanto da sua glória manifestada na redenção em graça daqueles que estarão em Cristo Jesus para salvação. Isso Paulo vai nos mostrar, nós chegaremos ainda lá, nos idos dos capítulos de número 11, 10, 9 de Romanos, quando Paulo nos mostra esse grande projeto arquitetado por Deus, onde cada um dos atos no palco dessa vida estão sendo conduzidos conforme Deus os havia predeterminado, segundo o conselho da sua vontade, de fazer revelar a si e a sua glória. Entende? E neste conselho de Deus, neste projeto eterno de Deus, está o de estabelecer uma humanidade em Adão e de estabelecer uma nova humanidade em Cristo. Cristo é o cabeça, o quefalé, o representante desta nova humanidade. Nós havíamos caído em Adão, mas agora existe Deus estabelecendo uma nova humanidade em Cristo. E aqui, então, vemos Paulo apontando, apresentando o que nós podemos chamar de antítese, de paradoxo, de o negativo e o positivo, o norte e o sul, o calor e o frio. A comparação entre Adão e Cristo são comparações apenas quanto a, eles são semelhantes apenas quanto a serem representantes. Adão é o representante da antiga humanidade e Cristo é o representante da nova humanidade. Mas só há aqui a similitude, a igualdade. Em todo mais a oposição. A Sagrada Escritura nos fala de Adão. Adão que em pecado
desobedeceu, por isso trouxe juízo, e a humanidade foi condenada nele para a morte eterna. Mas há um outro representante, Cristo, que em sua justiça obedeceu, e por isso, ao invés de sermos recebidos em juízo, somos recebidos em graça, e somos justificados nele, nos tornamos nele a nova humanidade de Deus, e agora temos a vida eterna. Vamos olhar isso? Observemos. No verso 19, a Bíblia nos fala da desobediência e o pecado de Adão. O verso 19 nos diz assim: logo assim, por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, preste atenção, nós não somos apenas pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque pecamos. Mas antes disso, porque nós somos pecadores, é que nós pecamos. Em Adão, nós nos tornamos pecadores. Entende? Esta é a herança de Adão para com a sua progênese, suas gerações. Adão, em pecado, desobedeceu a Deus e nós fomos feitos pecadores em Adão. Mas no verso 19, na parte B, ainda nesse verso, o texto bíblico nos diz: assim também pela obediência de um único, muitos serão feitos justos. Cristo está na condição de representante desta nova humanidade. E não é por causa da nossa obediência, é por causa da obediência e justiça dele. Entende? Adão transgrediu, Cristo viveu em justiça e em obediência. São os extremos opostos. O pecado de Adão trouxe juízo. O pecado de Adão reclama de Deus contra nós a nossa condenação. O nosso juízo é o que diz o verso 16, a parte B, quando Paulo nos diz que por um pecado veio o julgamento. A ação de Adão reclama contra nós o julgamento de Deus, mas a morte de Cristo nos trouxe graça. Se em Adão, caídos em Adão, se em Adão participantes da mesma natureza de Adão, se em Adão deformados por causa do pecado de Adão, nós também trouxemos contra nós o juízo de Deus, e disse isso o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, no último verso do capítulo 3 de João, diz que aqueles que não creem, permanece sobre ele a ira de Deus, queridos. Se Adão nos trouxe a ira e o juízo de Deus, em Cristo, diz o verso 15, na parte B, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Este nosso representante não trouxe sobre nós juízo. Este nosso representante trouxe sobre nós graça. Aqueles que fazem parte da nova humanidade, eles estão debaixo da graça de Deus, uma graça que transborda sobre o juízo. Se o juízo era acumulado de muita condenação, a graça transborda sobre esse juízo, sendo de muito maior alcance sobre aqueles que estão em Cristo. Paulo diz, muito mais a graça de Deus, o presente da graça de um só homem, transborda para muitos. Essa é a condição daqueles que estão em Cristo agora. Não estão mais debaixo do juízo, não apenas por seus pecados, mas pelos pecados de Adão. Eles estão debaixo de uma condição de graça, porque Deus escolheu nesta nova humanidade, pela obediência de Cristo, transbordar a sua graça. Adão trouxe-nos condenação, não apenas juízo. Juízo é o ato de Deus vir e empreender contra nós julgamento, mas passado o julgamento, sobre aqueles que estariam em Adão, permaneceria a condenação, diz o verso 18. O verso 18 diz:
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Na verdade, queridos, todos os homens já estão virtualmente condenados. Certo? Ainda não aconteceu o juízo final. Mas sabe de uma coisa? Nós já sabemos de todas as consequências disso. Imagine você que nós vejamos um veículo comum, como nós o conhecemos, pode ser o mais perfeito em segurança. Mas um veículo comum, como nós conhecemos, percorrendo em direção a um despenhadeiro a 300 km, 250 km por hora. Talvez seja o que os veículos aí, ao alcance da compra, do dinheiro, daqueles que podem pagar, né, possa alcançar um V8, um V6, enfim, eu acho que dá para chegar nisso, não dá? Sou muito bom de veículo não, mas acho que dá, não dá não? 250? Quem me ajuda? Dá 250? Um V8, um V6? Quem entende de carro aí? Alguém diz assim pelo menos? Vai? Beleza, então tá bom, eu não entendo muito não, mas vamos supor que seja. E ele esteja a 50 metros, a 30 metros, de alcançar um despenhadeiro, numa estrada completamente irregular de cascalho. O que você acha? Dá para parar o veículo? Dá ou não dá? Uma SUV, tá bom? Um carrão grande. Beleza? Para melhorar a nossa ilustração. Ok? Um SUV. Dá para parar o veículo? Não caiu ainda, mas já caiu. Não está condenado ainda, mas já está. Não estão mortos ainda os tripulantes, mas já estão. É o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 3, no último versículo. Permanecem sobre a ira de Deus aqueles que não creem em Cristo. Então em Adão, nós já estaríamos condenados. A consequência da transgressão de Adão resultou na condenação de todos os homens, diz o verso de número 18. Certo, queridos? Adão era nosso representante. Não é que os homens serão condenados, os homens já estão condenados. Contudo, no verso 18, na parte B, o texto diz que Cristo, num só ato de justiça, como nosso representante, Ele imputou a nós, Ele declarou sobre nós que ao invés de condenados, nós estamos justificados. Você entende por que Jesus alcança tantas pessoas? Porque Ele é o representante desta nova humanidade. Diz no verso 18, na parte B, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida eterna a todos os homens. Essa nova humanidade em Cristo, ela é disposta a todos os homens que podem crer, e todos aqueles que creem terão Cristo como seu representante, e por causa do que Cristo fez, estes são justificados. E se você esteve aqui quando nós expusemos o conceito de justificação, você sabe que justificação é a sentença de Deus sobre nós, de que nós já fomos inocentados por cada um de nossos pecados. Como pode isso? Pode isso porque Cristo assumiu o lugar de nosso representante. O que Deus leva em conta é a vida e a justiça de Cristo. E Cristo viveu uma perfeita obediência. Aqui Paulo, nós falamos da dupla imputação de Cristo a nós. E aqui Paulo está falando especialmente da imputação, da obediência de Cristo a nós. Adão foi desobediente, e a sua desobediência foi imputada a nós. Mas Cristo foi perfeito, obediente. E a sua obediência é imputada a nós. Nós que cremos nele, nós que confiamos nele, nós que reconhecemos que estávamos em pecado, que vivíamos em condenação, que éramos transgressores e que merecíamos a morte. Mas vemos um dia em que Ele nos chama para que nós participemos desta nova humanidade. E o que acontece nessa nova humanidade? Cristo imputa a nós a sua obediência. Certo, queridos? Ok? Estamos juntos? Paulo, então, com isso, está explicando que a velha humanidade em Adão nós já estávamos condenados.
não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de Adão. E se nós imaginássemos poder dizer, eu não faria o que Adão fez, olhemos para a nossa vida. Nós não faríamos diferente do que Adão fez. Contudo, Deus já havia projetado uma nova humanidade em Cristo. Para nós termos um novo representante. Um novo representante que nos chama a participarmos desta nova criação que Deus está fazendo. A realidade dessa doutrina da representação não é nova, ela é própria da humanidade. E essa representação, queridos, ela não é meramente formal. Não é que Cristo estava apenas nos representando como se tivesse apenas uma procuração em nosso nome. Essa representação diz respeito a ser participante da própria natureza daquele que nos representa. Preste atenção. Guarde aqui o que eu estou dizendo. Esta representação não é meramente formal. Não é que Cristo apenas tivesse uma procuração no nosso nome, assim como Adão o tinha. Não é ser participante apenas do direito que Cristo tem sobre nós. É ser participante da própria natureza. Por que nós fomos condenados em Adão? Também porque nós temos ou tínhamos a mesma natureza de Adão. E como eu disse, invariavelmente nós faríamos o mesmo que Adão fez. Temos a mesma natureza. Mas, preste atenção, se ser representado por é ter alguém que tem autoridade de fazer algo em nosso lugar, alguém que é da mesma natureza que nós, isso quer dizer que também agora na nova criação, o que está acontecendo não é meramente que Cristo nos deu uma ação em nosso nome. Ele não apenas agiu em nosso lugar. Isso quer dizer que a partir de agora, nós também estamos nos tornando segundo a própria natureza de Cristo. Consegue entender isso? Nós não apenas fomos representados por Cristo. Agora que nós entendemos o que Ele fez por nós, nós estamos tão ligados a Ele, que dele nós começamos a receber de sua própria natureza. E agora nós estamos sendo transformados cristãos em Cristo. Por isso, queridos, como Adão foi o que nós éramos. Como Adão era a inclinação do nosso coração. Como Adão, nós pecamos contra Deus, não apenas pecados que foram revertidos em desfavor de nós mesmos, mas pecados que certamente se reverteram em desfavor de alguns pelos quais nós próprios representávamos, aos quais nós próprios representávamos. Como Adão foi o que nós éramos, e como Cristo é o que nós estamos começando a ser, e é o que nós seremos. Amém, queridos? Portanto, Paulo nos mostra aqui nessa gloriosa doutrina, neste ensinamento da representação, que faz sentido sim estar salvo em Cristo. Faz muito sentido. Porque nós estávamos condenados em Adão. E nós éramos participantes da mesma natureza de Adão. Mas agora, Deus empreendeu já na eternidade. Mas aconteceu agora no tempo. De Deus enviar seu Filho, e Ele vir morrer em nosso lugar, como representante da nova humanidade, da qual Ele disse, edificarei o meu povo, a minha igreja, a minha assembleia, sobre essa confissão de que eu sou o Senhor, e as portas da morte não poderão prevalecer contra a igreja. Essa nova humanidade é a igreja, queridos. Você consegue entender a dimensão do que é a igreja? A igreja não é apenas um povo que se reúne numa instituição em nome de Deus e que tem uma pequena representação. A igreja é a nova humanidade de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 14, que foi com a intenção de unir homens de todos os tipos e formas, para constituir destes homens uma nova humanidade, da qual Cristo é o cabeça. Agora nós temos um representante que é Cristo.
Porque nós temos vida, queridos. Porque nós temos uma nova vida. E porque a nossa vida está sendo transformada. Por causa de Cristo. Ele é o nosso representante, o nosso cabeça, aquele semelhante a quem nós estamos nos tornando, iguais a quem seremos. Por isso, o apóstolo Paulo fala de nós virmos a nos tornar semelhantes a Cristo, porque aquele que nos representa não é apenas um formal representante, ele é um representante de quem nós participamos da própria natureza. Que coisa gloriosa, queridos. Nós fomos criados em Adão, um pouquinho maior que os anjos, diz o texto bíblico nos Salmos, cheios de nossas limitações, mas um pouquinho maior que os anjos. E qual é o nosso destino? Sermos semelhantes a Cristo. Sairmos desse estado de um verme, uma larva, uma lagarta, para nos tornarmos uma bela borboleta, transformada, gloriosa. Amém, queridos? Fica o chamamento. O chamamento para que nós entendamos que precisamos receber, precisamos tomar este presente que Deus nos dá, nos chamando a sermos participantes de Cristo, a fim de que nós recebamos essa imensa provisão de graça. Todos quantos quiserem desertar de Adão para fazerem parte da nova humanidade que está em Cristo, a palavra de Deus chama a todos quantos têm sede, que venham e bebam da fonte da água da vida. O que você viveu até aqui em Adão foi uma vida em oposição a Deus, e esta vida em oposição a Deus levará à condenação. Mas o que Deus fez em Cristo Jesus na eternidade foi entender que você viveria assim, mas Ele com uma extrema provisão, sabendo dos nossos pecados e transgressões, Ele chama, diz o verso 17, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, do presente da justiça, reinarão por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por isso Deus chama, deixe as fileiras de Adão. Esta velha humanidade é uma humanidade que não glorifica a Deus, que não honra seu nome, que se digladia tentando achar culpados entre si, enquanto todos o são. Pecamos em Adão, e pecamos cada um de nós, na nossa própria vida privada. Mas há um chamamento aqui, para que nós deixemos a morte e a condenação que há em Adão, para receber de Deus a imensa provisão. Sabe o que é provisão? É quando de antemão você prepara algo de que você sabe que vai necessitar. Deus olhou para aquilo que estava estabelecido e já soube, antes mesmo de haver feito, que haveria necessidade de preparar algo para aqueles que seriam condenados em Adão. E o que Ele fez? A sua provisão é o seu tesouro, é Cristo. Ele nos deu Cristo, para que nós não apenas tivéssemos a humanidade restaurada, mas para que nós participássemos da nova humanidade que está em Cristo. Amém, queridos? Portanto, faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido o que Cristo fez repercutir sobre mim e sobre você. Nós estamos debaixo do seu governo. Estamos debaixo do seu senhorio. Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. Ele é o nosso representante, a quem nós nos rendemos. E Ele tem prazer, aqueles que se rendem a Ele, a computar a eles o emblema, o título, a honra, a glória, a patente, o louvor, as bênçãos, a autoridade, o poder, o reino, o domínio, que são próprios dele. Você entende? Nós não temos apenas a salvação, queridos. Nós somos participantes de Cristo, de tudo o que Ele tem para nós, nesta nova humanidade que Ele nos deu. Amém? Portanto, alegre-se. Faça um ajustamento no seu entendimento aí.
Se como eu, para mim também em algum momento isso era confuso, que essas coisas se encaixem aqui na sua mente. Que você entenda sim que a provisão de Cristo transborda, não apenas para todos nós que já fomos salvos até aqui, mas para todos aqueles que vierem a reclamar e pedir: Senhor, eu preciso. Cristo morreu pela sua igreja, pela nova humanidade. Portanto, venha fazer parte disso. Confesse a Jesus como seu Senhor. E permita, entenda, que o que Ele vai fazer não é apenas, eu vou desenvolver isso mais no capítulo 6, entraremos lá. O que Ele vai fazer não é apenas atribuir sobre você algo que Ele fez, mas começar em você um novo homem, uma nova mulher. Amém? Você quer ser um novo homem? Quer ser uma nova mulher? Quer deixar os velhos hábitos de Adão e de Eva? Confesse a Jesus como seu Senhor, se renda a Ele, e uma nova humanidade será feita, inclusive, a partir de você. Amém? A igreja é esta nova humanidade. Nós ainda não somos o que nós haveremos de ser, mas também não somos mais o que éramos antes. E há de ser revelado a nós toda a glória para a qual Deus nos preparou. Amém? Coloque-se em pé neste momento. Quero orar, suplicando a Deus que esteja alcançando você com essa compreensão, para que você não se sinta inseguro. Senhor, será que o que Cristo fez por mim basta? Será que o que Cristo fez por mim pode me alcançar? Já não houve tantas pessoas alcançadas? Sim, o que Cristo fez por você é suficiente, porque Ele é o seu representante, Ele é o seu cabeça, Ele é o seu Senhor. E o que Ele fez não foi apenas atribuir sobre você os direitos de sua obediência, mas começar em você uma nova criação. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra me mostra que há muita provisão para alcançar a todos quantos buscarem Teu nome e reconhecerem a Ti como Salvador. Sim, Senhor, nós pecamos em Adão, nós transgredimos em Adão e somos dignos de condenação não apenas por Adão, mas pelos nossos próprios pecados. Mas a Tua palavra nos fala do Teu projeto de criar uma nova humanidade no Teu Filho. Os Teus herdarão a terra, o Senhor fará novos céus e nova terra. Nós teremos os nossos corpos transformados, experimentaremos uma nova dimensão de vida que já começou aqui, Senhor, mas que será totalmente outra quando o Senhor vier para nos buscar. E obrigado porque sabemos que isto não está baseado em nós, não é pelos nossos esforços, nossos méritos, nossas bondades. Isso está totalmente baseado em Cristo, nosso Senhor, nosso representante, nosso príncipe, nosso governador, debaixo de quem estamos e de onde recebemos toda a vida. Obrigado porque hoje estamos ligados à videira verdadeira. Nós estamos em Cristo e recebemos dele toda a vida, todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, todo amor, toda a dádiva, todo o dom perfeito. E isso não vem de nós, isso é um presente de Deus, para que nós nos gloriemos em Ti apenas. Aqueles que hoje, Senhor, se confessam pecadores em Adão e que precisam receber justiça em Ti, eu te peço, Senhor, ouve a oração dos Teus filhos e permita que eles respondam a Ti e que o Senhor mesmo comece neles uma nova vida, para que eles recebam a vida eterna, que não apenas é uma vida perpétua, mas é a vida de Deus, o estar em Deus, uma vida nova que começa agora.
Eu te peço, despede os teus servos nesta confiança da vida eterna. Que eles confiem sempre olhando para o seu representante, sabendo que ele fez tudo quanto nós não poderíamos fazer. E que Deus Pai recebe aquilo que o nosso representante fez em nosso lugar. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus.